Então, boa noite a todos. Hoje não vamos falar do Evangelho, vai ser um bocadinho diferente, mas vamos falar de algo que também é importante, que é o nosso codificador e que fez anos no dia 3, anos de nascimento. Kardec deixou-nos a codificação, que é a nossa base para aquilo que nós aprendemos nesta casa, nas casas espíritas, e vamos então falar um bocadinho, tentar passar a todos quem foi, porque é que nasce o nome Allan Kardec e aquilo que ele nos trouxe. Kardec é o pseudónimo de Hippolyte Léon Denisard de Rivail e nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804. Filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne-Louise Boamel, descendentes de antigas famílias católicas, com tradição na magistratura e na advocacia. Desde cedo manifestou propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Kardec inicia os seus estudos na escola de Pestalozzi, no castelo de Yverdon, na Suíça, que era um país protestante na altura, tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador do seu método, que tão grande influência teve na reforma do ensino na França e na Alemanha. Pestalozzi foi o idealizador do denominado método intuitivo, segundo o qual deveriam estar norteadas as práticas pedagógicas. O método inicia-se através das percepções sensoriais, incluindo o olhar, tocar, ouvir, comparar e analisar. Concluindo os seus estudos, o jovem Rivail retornou ao seu país natal. Profundo conhecedor da língua alemã, traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fenelon, teólogo católico, poeta e escritor francês, pelas quais manifestava particular atração. Em 1824, retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público. Era membro de diversas sociedades académicas, entre as quais o Instituto Histórico do país e a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu o prémio de honra por um ensaio intitulado "Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época?". Por aqui começamos a ter um vislumbre de quem era Hippolyte Rivail e que desde jovem se revelou alguém com um conhecimento muito acima da média. Quando ele se encontrava com Pestalozzi, onde obteve todo o seu estudo, onde ele se desenvolveu na área do estudo e das ciências, ele já aos 14 anos já ensinava aqueles alunos menos adiantados. Portanto, vemos aqui que era alguém, portanto, era um espírito já com uma mochila, trazia já muita coisa no bojo de outras vidas, com uma capacidade de inteligência acima da média. E que se tornou necessário para que depois pudesse trazer até nós o desenvolvimento e a codificação da doutrina. Mas não querendo já avançar assim muito depressa, vamos ver mais um pouco de quem era Kardec. Portanto, ele conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Portanto, poliglota. Ele conseguia escrever e ler estas línguas todas sem qualquer problema. Para além disso, ainda conhecia também o holandês e podia exprimir-se facilmente nesta língua. Portanto, era um homem culto, um cientista inteligente, mas também era cético. Amélie Gabrielle Boudin
tornar-se-ia a sua esposa a 6 de fevereiro de 1832. E após o ano de 1834 passou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação e tornou-se membro da Real Academia de Ciências Naturais. Como pedagogo, o jovem Rivail dedicou-se à luta por uma maior democratização do ensino público. Isto porque, na altura, tudo era controlado pelo clero e portanto, já ele percebia que, nessa altura, a educação tinha que ser feita de uma forma diferente e não sendo imposta com todos os valores que a Igreja, neste caso a Igreja Católica, colocava a todos. Portanto, entre 1835 e 1840, manteve em sua residência à Rua de Sévoles cursos gratuitos de Química, Matemática, Astronomia, Física, Fisiologia, Retórica, Anatomia Comparada, Francês e outros. Portanto, para além de tudo, e para aqueles menos favorecidos, ele ainda dava gratuitamente formação em todas estas áreas. Portanto, conseguimos perceber, efetivamente, qual era a enormidade de conhecimento que o jovem Rivail tinha já com ele. Nesse período, preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética que foi adotado por décadas nas escolas francesas e um quadro mnemónico da história de França que visou a facilitar ao estudante a memorização das datas dos acontecimentos de maior expressão e as descobertas de cada reinado do país. Pelo que eu consegui perceber, até há bem pouco tempo, ainda era utilizado isto. Portanto, Kardec trouxe um método, e Kardec é conhecido pelo, vamos chamar, o rei do método. Era alguém que fazia as coisas de forma muito metódica. Trouxe isto para o ensino e durou até há pouco tempo. Não sei se ainda se mantém, mas até há pouco tempo utilizavam estes manuais para ajudarem a decorar datas, entre outros. Mas, entretanto, algo se iniciava e despertava grande curiosidade a Rivail, que, como pesquisador e cientista que era, decide buscar mais informações nos fenómenos que ocorriam nos Estados Unidos e pela Europa no seu todo. Falamos no início das comunicações espíritas, sendo elas nas mesas girantes e depois, mais tarde, nas pranchas e na psicografia. Reparem que eu tenho estado a falar no nome de Rivail, não ainda Kardec. Ele, de facto, nasce a dia 3, mas eu considero o nascimento de Kardec quando ele realmente começa a utilizar esse pseudónimo. Vamos perceber mais tarde que esse nome já deriva de uma outra altura da vida dele. E o facto de ele usar o nome de Allan Kardec, o pseudónimo, tem a ver com uma simples coisa, que é, se ele apresentasse a doutrina através do nome com que ele era conhecido, possivelmente muitos seguiriam de forma cega. Mas se apresentasse com um outro nome que não era conhecido, só a seriedade daquilo que estava a ser tratado é que faria com que as pessoas pudessem seguir. Por isso é que, na palestra anterior, quando eu digo que nós não devemos aceitar tudo de olhos vendados, é porque nós não devemos aceitar tudo. Tudo aquilo que nós falamos aqui nas palestras, eu não peço que vocês aceitem. Eu peço que vocês vão estudar, vão procurar e certifiquem-se que aquilo que é dito aqui é verdade. Porque só assim é que se tem certeza. Assim se faz também nas comunicações. Nós não aceitamos comunicações assim, de mão dada. É preciso primeiro perceber, validar aquilo que é passado. E isso é válido em toda a nossa vida. Porque se nós confiarmos cegamente, rapidamente também escorregamos. Podemos aceitar algo que é menos bom para a nossa vida.
Então, dos fenómenos às mesas girantes, temos aqui os casos que marcaram o início do Espiritismo. E o legado de Allan Kardec foram as Irmãs Fox e as mesas girantes. Em 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos, na casa da família Fox, as irmãs Kate e Margaret escutavam leves batidas nas paredes e assoalhos de sua casa. Com o tempo, os ruídos aumentaram e as crianças passaram a ouvir batidas nítidas e móveis arrastando-se. Até que então, na noite do dia 31 desse mesmo ano, foi descoberta uma maneira de entrar em contacto com a entidade espiritual. Kate desafiou a força invisível, batendo palmas. Ela disse: Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. E de modo imediato, repetiram-se as palmadas. Quando a menina parou, o som parou em seguida. Um dos seus irmãos de Margaret e Kate descobriu que um homem havia morrido na casa. Após o ocorrido, as irmãs começaram-se a manifestar ostensivamente. Não levem isto ao pé da letra, porque ruídos lá em casa podem ser só ruídos de móveis e de outras coisas, não podem ter nada a ver com espíritos. Está bem? Já os casos das mesas girantes chamaram a atenção do codificador da doutrina espírita. Conforme o seu próprio depoimento publicado em obras póstumas, foi em 1854 que o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenómeno das mesas girantes, bastante difundindo à época através do seu amigo Fortier, um magnetizador de longa data, sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo-o somente ao chamado magnetismo animal, do qual era estudioso. No entanto, curioso, Rivail foi até ao local, onde observou que as mesas e outros objetos ganharam movimento sem a ajuda de qualquer pessoa ou mecanismo. De início, ele não aceitou, porém estava disposto a entender. E vamos nós entender também que as mesas girantes provocavam batidas, e essas batidas depois eram, uma batida seria a letra A, duas seria a letra B, e essa composição de letras formavam palavras, que por sua vez formavam frases, e assim se chegava à comunicação, embora sendo, obviamente, de forma muito demorada, porque para dizer uma frase de 2 ou 3 linhas, se calhar estaríamos ali meia hora com a mesa numa só perna a bater no chão, enfim, era todo um trabalho enorme que os espíritos tinham para conseguirem passar para cá informação. Convencendo-se de que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção dos supostos espíritos, seres que já haviam habitado na Terra, Kardec dedica-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, filosóficos e morais, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. Então, durante este período, Rivail investigou fenómenos espirituais registados nos Estados Unidos e na Alemanha. Tomou conhecimento da escrita mediúnica, fenómeno que mais tarde testemunharia e passou a comunicar-se com os espíritos. Rivail presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam dizendo salmos dos homens que viveram sobre a terra. E foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado Verdade e que ele, Rivail, tinha uma missão a desenvolver e que seria a codificação de uma nova doutrina. Atento aos dizeres do espírito e depois de muitos questionamentos à entidade, pois não era homem de impressionar-se com elogios, resolveu aceitar a tarefa que lhe fora incumbida. O que é que o Espírito de Verdade traz? Ele disse ser sim uma falange de espíritos superiores que vinha até aos homens cumprir a promessa de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14 e nos versículos 15 a 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de Verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós temos que pensar que já lá estivemos há uns milénios atrás. Portanto, não estamos aqui pela primeira vez. Se nos é dito que nos fará lembrar, é porque nós já falámos disto. Noutras ou nesta vida. Trazer o Consolador prometido. O que é que será o Consolador prometido? O que é que vocês entendem por Consolador prometido? Em princípio será alguma coisa que nos vai consolar. Será alguma coisa que nos vai trazer ou abrir a mente e explicar a realidade das coisas. Quando nós dizemos que Espiritismo é cultura, é porque nos obriga mesmo a estudar. Eu digo isto tantas vezes. Digo para mim próprio e depois passo para vocês isso. Porque na realidade é isso mesmo. Se nós não nos dermos ao trabalho de estudar e de compreender bem aquilo que a codificação nos traz, e desculpem-me lá à parte, nós vamos passar anos da nossa vida ou de vidas e não vamos conseguir fazer nada. Aquilo que é apelado a nós é sempre a nossa modificação interior. É o nosso melhoramento, é o nosso aprimoramento. E na realidade, só nós mesmos é que sabemos exatamente aquilo que nós somos. Porque lidamos connosco todos os dias. Nós sabemos aquilo que dizemos, o que fazemos, o que pensamos. Mais ninguém. E mais ninguém nos pode apontar o dedo, a não ser nós próprios. Desculpa. Foi algo que me ocorreu assim de repente, eu achei que devia passar. O pseudónimo Allan Kardec foi sugerido por uma entidade, um espírito familiar, que o passou a assessorar. E esse espírito passou a estar com Kardec. Esta entidade teria revelado numa comunicação que ambos haviam vivido juntos em uma vida passada entre os druidas do povo celta na região da Gália, que é a atual França. Nome esse que teria origem em encarnações anteriores. Portanto, Allan Kardec já tinha sido Allan Kardec. E depois utiliza-se do pseudónimo, como vamos ver em seguida, para que a codificação, ao ser passada para todos nós, seja pela verdade, seja por aquilo que lá está e não pela pessoa. Porque só assim é que traz o cunho da verdade. Foi então que resolveu adotar esse pseudónimo durante a codificação da nova doutrina que viria a chamar-se doutrina espírita ou espiritismo. Kardec assim procedeu para que as pessoas, ao tomarem conhecimento dos novos ensinamentos espirituais, não os aceitassem por ser ele um conhecido educador, quem tivesse divulgado, mas sim que todos que tivessem contacto com a Boa Nova a aceitassem pelo seu teor racional, sua metodologia objetiva, independente de quem a divulgasse ou apoiasse. Nasce assim a codificação e foram 14 anos de organização da doutrina espírita, onde nascem os 5 livros. No início, para receber dos espíritos as respostas sobre os objetivos de suas comunicações e os novos ensinamentos, Kardec utilizou um novo mecanismo, a chamada cesta peão, tal prancheta com um lápis no centro, para que se pudesse escrever. Um tipo de cesta que tinha no seu centro um lápis, nas bordas das cestas os médiuns, pessoas com capacidade de receber mais ostensivamente a influência dos espíritos, colocavam as suas mãos e, através de movimentos involuntários, as frases ou respostas iam-se formando. Dando-se aqui um salto
em termos de rapidez, passando das mesas girantes para algo que era mais fácil. Julie e Caroline Boudin, duas adolescentes de 14 e 16 anos respectivamente, foram as médiums mais utilizadas por Kardec no início. Com o decorrer do tempo, a sexta peão foi dando lugar à utilização das próprias mãos dos médiuns, fenómeno que ficou conhecido como psicografia. Passou a ser o braço do médium a escrever e dando-se também aqui mais um salto para acelerar o processo das comunicações. Então, todas as perguntas e respostas feitas por Kardec aos espíritos eram revistas e analisadas várias vezes dentro do bom senso necessário para tal. As mesmas perguntas respondidas pelos espíritos através das médiums eram submetidas a outras médiums em várias partes da Europa e América. Assim era para que as colocações dos espíritos tivessem a credibilidade necessária, pois estes médiums não mantinham contacto entre eles, somente com Kardec. Método que Kardec coloca em prática para que assim não houvesse dúvidas. Na minha palestra anterior também tínhamos falado que quando os espíritos querem passar algo que é muito importante para nós, ela não é passada a uma só pessoa. É passada em vários pontos, em várias pessoas. Claro que a mensagem pode ter uma ou outra diferença porque também tem o animismo do médium. Mas quando a informação tem que ser passada, ela vem. E normalmente, através de mais do que um médium, para assim termos durante a avaliação que é feita nessas mensagens, termos aqui um cunho de certeza daquilo que é passado. Não podemos ter dúvidas que se pessoas em continentes diferentes que nunca se viram, nunca se conheceram, recebem a mesma mensagem, porque é verdade. No entanto, todas elas passavam pelo cunho da razão. Todas elas tinham que ser estudadas. Esse controle rígido de tudo que vinha de informações do mundo espiritual ficou conhecido por controle universal dos espíritos. Disto estabeleceu-se dentro da doutrina espírita que qualquer informação vinda do plano espiritual só terá validade para o espiritismo se for constatado em vários lugares através de diversos médiuns que não mantenham contacto entre si. Fora isso, toda a comunicação espiritual será uma opinião particular do espírito comunicante. Então, com todo um esquema coerente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita, a chamada codificação. Sabemos quais são? Porque essas é que são as obras importantes para nós estudarmos. Não que as outras não sejam boas, mas essas é que são as importantes. Estes livros contêm toda a teoria e prática da doutrina, os princípios básicos e as orientações dos espíritos sobre o mundo espiritual e a sua constante influência sobre o mundo material. Também nos diz no livro dos Espíritos, quando é perguntado se os espíritos têm influência em nós, nos é respondido que é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. A influência é tanta que, na maior parte das vezes, são eles que nos comandam. Quando nós pensamos que temos um livre-arbítrio, ele é assim deste tamanho. É uma coisa pequenininha. Portanto, quando nós pensamos que estamos a fazer uma escolha porque nós decidimos que era assim, se calhar não fomos nós que decidimos. Durante a codificação, Kardec lançou uma revista mensal chamada a Revista Espírita em 1858. Nessa revista, ele comentava notícias, fenómenos mediúnicos e informava aos adeptos da nova doutrina o crescimento da mesma e a sua divulgação. Servia várias vezes como fórum de debates doutrinários entre partidários e contrários ao espiritismo. A Revista Espírita foi a semente da imprensa doutrinária. Efetivamente, nessa revista, muitas vezes Kardec respondia
em comentários feitos a uma determinada comunicação, a uma determinada notícia, àqueles que não se acreditavam, ele justificava, ponto por ponto, desmontando aquilo que o outro negava. Vejam na internet, porque há muito sobre as revistas espíritas, tem lá coisas fantásticas, que na altura, algumas delas seriam até difíceis para as pessoas de então acreditarem ou pensarem sequer ser possível. É muito interessante. Estes são os livros da codificação. Da esquerda para a direita é o livro dos Espíritos, foi o primeiro, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Tudo aquilo que eu estou a falar também está contido nas obras póstumas. Tem lá a biografia de Kardec, também aconselho a leitura, porque tem lá, há sempre coisas que lá estão que eu não falei. Mas esta é que é a codificação. E estes livros são mesmo muito importantes, porque não só o apoio para mim no trabalho que eu faço aqui, falando do Evangelho, e acreditem que é mesmo difícil falar do Evangelho, apesar de eu me sentir mais confortável a falar dele do que estar a falar de Kardec, que saí assim um pouco do meu ambiente normal, é muito difícil falar do Evangelho. Porque cada vez que se fala do Evangelho, nós descobrimos coisas novas e estamos sempre a levar para o ar. Acreditem que estamos sempre a levar. Falhamos constantemente, mas também vemos ali muita coisa que nos apoia para a nossa vida. E saber, portanto, nós aprendemos, quando nós pensamos que as comunicações espíritas, ou dos amigos do outro lado da vida, que nós é que os vamos doutrinar, na maior parte das vezes é exatamente o contrário. Eles é que nos trazem ensinamentos grandiosos e grande parte das vezes resume-se a isto, estão a ver como eu estou, não façam igual. Isso é a parte fantástica da doutrina espírita. É o consolador, porque é uma doutrina que consola. É o consolador prometido. Só que dá muito trabalho, porque é preciso ler e estudar. Porque só ler não chega. Há muito livro publicado, há muitos livros complementares que são fantásticos, mas se queremos saber um pouco mais da doutrina, é nestes aqui o nosso apoio. Então, o Livro dos Espíritos, considerado como o marco da fundação do Espiritismo, após o lançamento da Revista Espírita, Kardec fundou, nesse mesmo ano, a primeira Sociedade Espírita regularmente constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa entidade passou a ser a Sociedade Central do Espiritismo, local de estudo e incentivadora da formação de novos grupos. Ao criar esta sociedade, não só pela necessidade que Kardec se viu, porque até então aquilo era feito num pequeno espaço, onde caberiam 10, 15 pessoas, às tantas já eram 30 e depois era tudo amontoado e não se fazia o trabalho da melhor forma, chegou-se à conclusão que era necessário um espaço. E então funda-se assim a primeira Sociedade de Estudos Espíritas. Como em tudo na vida, quando aparece algo em primeiro lugar, serve sempre de guia para que outros que já tinham essa ideia possam também tomar a iniciativa e formar novos grupos. Tem também na Gênese, se não me engano, na formação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tem lá os vários pontos que na altura o Kardec utilizou para a criação da sociedade. Não estou enganado, para nada. Tenho que perguntar aqui a nosso. É na Gênese que está. Só para dizer coisas erradas. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual parece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação.
Isto está no Céu e Inferno, e quem nos traz é Kardec. No dia 31 de março de 1869, Kardec vem a desencarnar, vítima de um problema cardíaco fulminante. Naquilo que eu procurei, há várias coisas. Uns dizem que terá sido um aneurisma, outros falam num infarto, que será um problema cardíaco. Há também um mito que eu percebi que se teria suicidado, que não corresponde à realidade. De facto, ele teve um problema fulminante e desencarnou de imediato. No seu sepultamento, Camille Flammarion disse as seguintes palavras a respeito do seu legado: voltaste a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório. Extinguiu-se o teu cérebro. Fecharam-se os olhos para não mais se abrirem. Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, devolver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado. Até à vista, meu caro Allan Kardec, até à vista. Foi um discurso de despedida que nos deixa também logo aqui em sobrelinha que continuaremos os estudos do outro lado da vida, ou seja, o trabalho não termina. Quando achamos que morremos, tudo acaba e que vamos descansar para o outro lado, morremos de facto, o corpo morre, o espírito não, continua, não vamos descansar, temos muito mais para fazer pela frente, eu terei com certeza, vocês também, e trabalho é o que nos espera do lado de lá. Em A Gênese traz a seguinte revelação: o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Vêm melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo nos parece maior, já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. E é de facto. A forma como Kardec, mais uma vez regressando ao método, as explicações que ele dá nas várias passagens do Evangelho, se nós fizermos mais atenção, vamos perceber muito mais do que pegar no Evangelho e ler só os versículos. Porque, através das traduções que foram entre várias línguas até chegar ao português, perdeu-se muita coisa. Aquilo já se torna confuso. É assim um pouco confuso e difuso. Se nós tivermos um apoio, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, nós podemos ler e poder chegar à mensagem, para nós, torna-se consolador. No entanto, na introdução do Evangelho, ele diz que, para muitos, continua a ser ininteligível. É estudo. Espiritismo é cultura. Complementa ainda dizendo que, demais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que ensina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante a inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou,
a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles. Enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até à última hora da vida, não fica perdido. Que tudo aproveita ao adiantamento do Espírito. Reconhece que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de facto é Ele o verdadeiro Consolador. Está na Gênesis também que está, e é. Há dias eu já disse, e acho que já falei várias vezes sobre isto, eu até já me dei, entre aspas, ao trabalho de imprimir parte do Evangelho para dar a um senhor que passa lá no trabalho. E vivo muito no passado, vivo muito naquilo que teve, que agora tem uma mão cheia de nada e ainda não conseguiu chegar e entender porque é que é assim. E então ele diz que já leu o Evangelho e diz que já leu o Livro dos Espíritos, mas não encontra resposta, porque ele só leu. Então eu peguei assim, mas leu o Evangelho, de certeza. Você já viu lá a parte que diz as causas atuais e as causas anteriores das aflições? Ah, não. Pois, então se calhar não leu. Mas espera aí, então, como eu tenho esse formato digital, fui e imprimi, são 5 ou 6 páginas e dei ao senhor. Leia isto com atenção, mas leia com olhos de ver. E medite bem nisto. Se calhar vai encontrar a resposta. Porque ele só está a olhar à vida de hoje. E nós não podemos olhar à vida de hoje. Nós temos que olhar como um todo. Aquilo que nós sofremos hoje pode ter sido causado por nós. Nesta vida. Mas se calhar pode vir de outras vidas. Coisas que nós não resolvemos e que vamos ter que resolver. E uma das coisas interessantes que eu ouvi hoje também, perante uma aflição, um cavaleiro vinha em cima do cavalo e no meio da escuridão ele não conseguia ver para onde é que tinha que ir. E então murmurou com o cavalo. Disse, está tão escuro, eu não faço ideia para onde é que é o caminho. Claro que isto era uma fábula, não é? E o cavalo disse-lhe a ele, mas consegues ver um passo à frente? Lá, consigo, então vamos dar um passo. E passo a passo se passa a escuridão. Acreditemos nisto. E este é o nosso eminente codificador, Kardec. E acho que passei a todos vós. Para mim foi interessante fazer a obra e, portanto, estava aberto agora a questões que tenha, naquelas que eu souber responder, se não apontarei e responderei a seguir. Uma outra vida, talvez. Só deixar-o à parte, que eu ainda não consegui ler a Gênese toda, já lá há uns anos. Vou consultando, tem lá muita coisa importante. Há livros que nós não conseguimos ler de imediato. Eu demorei para 3 anos a ler O Céu e o Inferno. Sempre que pegava um livro, dava-me um sono. E às tantas 30 páginas depois, como nós vamos encostando, uma página por dia ou 2, já não sabemos o que era de início, então voltamos atrás e andamos nisto. Próximo mês pego outra vez em dia. E andei assim, uns 3 anos à vontade para começar a ler aquilo de uma ponta à outra. Se calhar faltava ali a preparação para eu conseguir perceber o que lá estava. E acreditem que cada vez que se vai consultar, eu sei que para fazer os trabalhos nas palestras, quando nós precisamos de consultar o Livro dos Espíritos, vamos descobrir coisas que na altura percebemos de uma forma que, entretanto, agora, não, isto afinal é assim. E tem precisamente a ver com o nosso conhecimento, aquilo que nós fomos ganhando.
Não há questões. Então vou convidar a todos à prece. Para colocarmos numa posição mais confortável. E vamos então agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais um dia, neste mundo, nesta vida, nesta família. Agradecer porque abrimos os olhos e porque nos foi dada uma oportunidade de nos melhorarmos, de corrigir, de pedir perdão. Palavra tão difícil nos dias de hoje. Dizer perdão aos nossos companheiros de jornada, aos nossos familiares, aos nossos amigos, mas também aos menos amigos, porque os tivemos ou ainda temos. Pedir perdão pelo que fizemos, pelo que fazemos, pelo que pensamos, mas também pelo que não fazemos. Pedindo perdão a Jesus, porque muitas vezes o negamos, muitas vezes protestamos com ele, por ignorância. Perdoa-nos, Senhor. Nós somos os ignorantes, mas trabalhamos hoje, Senhor, no nosso aprimoramento, para um dia sermos trabalhadores da Tua seara. E assim, amado Jesus, abraça-nos com todo o Teu amor, com todo o Teu carinho. Que esse amor possa chegar aos nossos lares. Traga paz, harmonia. E que possamos dessa forma ser melhores amanhã do que fomos hoje. Obrigado, Jesus, por tudo. Que assim seja.